Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais um dia para estar meditando na palavra do Senhor, para que nós possamos cada dia mais ser cheios do Espírito Santo, porque grandes coisas tem feito o Senhor pela minha vida e pela sua vida. O Senhor, a cada dia que passa, Ele nos renova, Ele nos fortalece, Ele levanta um exército, como aquele exército que estava como ossos sequíssimos. Ele levanta esse exército que ninguém dá nada, no qual você olha e só vê morte e só vê coisa infrutífera. O Senhor, Ele levanta desse povo, desses que ninguém dá nada, um exército para guerrear. E há pessoas que podem estar cada dia mais e mais cheios do Espírito Santo de Deus. Porém, o Senhor hoje chama eu e você para estarmos mergulhando em uma nova rota, em uma nova fase da nossa vida, para que eu e você estejamos cada dia mais cheios, como diz na palavra lá em Salmos 1. Salmos 1 diz o quê? Bem-aventurado aquele, aleluias, que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Também está escrito para que nós nunca nos apartemos o livro desta lei, da nossa vida, nem de dia nem de noite, que nós possamos meditar nesta palavra, porque o salmista, ele é claro em dizer que o Senhor, Ele é nosso socorro bem presente. Ele também diz que nós temos esperança onde não há esperança, como o Senhor, Ele traz clareza para a minha e para a sua vida, através da palavra que é viva e eficaz. Pois quantas das vezes nós estamos atormentados, moídos com as ocorrências do dia a dia e não prestamos atenção nos ataques do mundo espiritual e chegamos num ponto no qual achamos que o nosso corpo está cansado fisicamente, quando na verdade estamos carregando pesos que não são para eu e você carregar. Vamos orar, vamos estar buscando no secreto, fechando a porta no nosso quarto, buscando nesse Deus verdadeiro, único e santo, a direção certa para que possamos estar mudando a nossa rota sempre que necessário. Tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que têm medo da mudança, que têm medo de sair daquela zona de conforto, que cresceu, que nasceu ali, porque ali é o meu lugar, porque ali. Não, o sangue de Jesus tem poder. Nós não nascemos enraizados a lugar nenhum. O nosso ribeiro, aleluias. Nós somos plantados à beira do ribeiro, sim, mas o nosso ribeiro se chama Jesus. A fonte de água que nos mantém verdes, frutificando no tempo certo, se chama Jesus Cristo. Pois ele mesmo disse naquela passagem para aquela mulher que se ela soubesse para quem ela estava dizendo que não tinha como tirar água, ele, aleluia, Jesus, ela vos pediria água. Ela vos pediria água e ele faria, aleluia, daria para ela da água viva que faz brotar uma fonte dentro de nós. Então Jesus estava dizendo para aquela mulher, para que perder tempo com esta fonte? Eu tenho uma fonte inesgotável que faz brotar uma nascente dentro de você. Então por que se preocupar? Ah, eu só venho ao meio-dia para ninguém me ver. Olha a situação daquela mulher. O meio-dia é o horário mais quente para se sair. Meio-dia é o horário mais difícil de se andar no sol escaldante. Mas aquela mulher, ela por receio, para não prejudicar ninguém e para não ser avacalhada, humilhada, como já era muito, ela saía num horário em que todos estavam à sombra. Mas aquele dia ela encontrou com o mestre dos mestres
E ele deu a ela uma nova direção. E então ali ela teve um encontro com Jesus. E naquele momento ela saiu gritando e salmodiando e louvando e falando de tudo que o Senhor era, de tudo que o Senhor fez. Como é maravilhoso, muitas das vezes nós temos o recurso, nós temos como fazer, mas viramos as costas. Sabe por quê? Porque somos egoístas, orgulhosos e temos, sabe, aquela velha história de que somos não, fulano não é capaz, por que que é o fulano que está lá? Ei, quando você entender que o Deus que você serve não levanta capacitados, ele escolhe os excluídos, enche, lava, troca as vestes, põe anel de honra e exalta para si, para que ele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. O Senhor não está preocupado se você tem mais conhecimento do que o outro que ele levantou. Ele sabe em quem ele tem depositado. Ele sabe e ele conhece o amanhã. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele discerne o pensamento e a intenção que há no nosso coração. Mudar a rota é saber que a verdade está somente em Jesus. Vamos parar de viver nessa mesmice, nessa murmuração. Quantas vezes Jesus amado tem misericórdia? Quantas vezes eu vi pessoas que eu até convivo muito perderem bênçãos grandíssimas por murmuração, por se levantar, por tocar onde não era para tocar. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida para que eu nunca abra minha boca para tocar em ninguém. E assim também seja na minha e na sua vida sempre, porque nós não conhecemos a intimidade de ninguém. Não sabemos o que aquela pessoa tem com o Pai. Mas de uma coisa eu sei, o Deus que eu sirvo, Ele não erra endereços, Ele não faz nada por acaso, Ele não faz nada de qualquer maneira. E se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Se Ele disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, louvado e engrandecido seja o nome dEle. É no tempo dEle, da maneira dEle. E é por isso que eu não me canso de dizer que eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Há batalhas, há lutas, há levantes, sim, porque o inimigo da nossa alma não quer que nós alcancemos o que ele não tem direito mais. Quem somos nós para lutarmos com as nossas forças? Não somos nada, mas sabemos que o sangue de Jesus nos guarda, nos cobre. Sabemos que Jesus pagou na cruz um preço altíssimo pela minha e pela sua vida. Então vamos guerrear todos os dias, vamos pedir para que o Senhor nos guarde, nos livre, nos coloque no esconderijo do Altíssimo, nos proteja, blinda nossa vida, nossa casa, nossos filhos, para que possamos estar cada dia mais revestidos e fortalecidos para fazer a obra do Senhor. Quão maravilhoso é saber que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Lá em Colossenses, a palavra de Deus diz assim, que em Colossenses 4, 6 está escrito assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Oh, aleluia, como Deus é lindo. Muitas das vezes nós não precisamos nem responder, porque o próprio Senhor nos justifica.
E quando o Senhor diz que a nossa palavra seja agradável, porque muitas das vezes a ira entra no nosso coração, nós permitimos isso e ficamos irados e perdemos a nossa bênção porque falamos palavras rudes nas horas erradas, tomamos decisões nos momentos errados, irados, com o coração cheio de raiva, e fazemos o que desagrada a Deus, porque aí depois não vamos sim ver a consequência daquilo. Ah, Senhor, mas a nossa palavra também tem que ser, além de agradável, tem que ser temperada. Por quê? Uma comida sem sal, ela não tem gosto, ela não tem essência, aquilo não serve para nada. Quando fazemos algo insonso, com um pouquinho sal já é ruim, porém dá para entender ali que há uma pequena quantidade de tempero naquilo. Nem sempre o salgar, mas o temperar, a essência de tudo. Eu e você temos um dom e cada um é dado esse dom com um proveito real. O Senhor muitas das vezes nos dá o dom simplesmente de organizar. E é desta maneira que o Senhor nos usa. Como assim? É assim. O Senhor, Ele nos usa para entrarmos em lugares. E muitas das vezes Ele não permite, Ele não quer que nós estejamos em alguns lugares. Porque precisamos estar ali pelo mandado dEle. Como assim? O Senhor, Ele nos ordena a estar em certos lugares para fazer a vontade dEle. Do contrário, há lugares que o Senhor não permite e não quer que nós pisemos. Há também uma diferença quando nós temos sal, ou melhor, tempero na nossa vida, nós conseguimos enxergar situações. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Aquela pessoa sem graça, aquela pessoa sem vida, aquela pessoa que vive de olho grande, ou melhor, com inveja, ela é uma pessoa sem tempero, era uma pessoa sem sal. Perdão, gente. Eu tenho certeza que nem eu nem você queremos ser uma pessoa sem sal. Porque o sal, quando ele perde o seu sabor, ele para nada presta, a não ser para ser pisado. Quando nós abrimos mão da nossa essência para vivermos a bel prazer ou então murmurando, não servimos para nada. O Senhor faz como moradores, como Ele fez com aquele povo lá no deserto, Ele abre o chão e engole. E por quê? Porque o Senhor é justo juiz. Ele tem amor e Ele conhece a intenção que há no meu pensamento, no meu coração. E a Bíblia diz que ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. A palavra de Deus lá no Salmo 25:4 diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Oh, glória a Deus! Ai, que bom, que maravilhoso é que todos fossem realmente desta maneira, que todos depositassem a sua esperança no Senhor todo o tempo, todo o tempo. Agora, sem demagogia e sem hipocrisia, nós somos fracos e muitas das vezes depositamos as nossas
fichas em nós mesmos, nas nossas forças, quebramos a cara, arrebentamos com tudo, mas achamos que damos conta sozinhos. E se está difícil, se está doendo, eu volto a dizer, não tem Deus. Não é de Deus. Não é bênção de Deus. Porque as bênçãos do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Ah, mas eu estou enricando, mas está doendo? Não é de Deus. Não é de Deus. Ah, mas eu sou servo de Deus, como é que você fala isso? Está doendo? Não é de Deus. Não tem Deus nisso. Não tem Deus nisso. Deus não se agrada em sacrifícios de tolo. Deus não se agrada em ver um servo teu sacrificando a sua carne, sacrificando a sua vida e perdendo o melhor. Não, Deus não está nisso. Quantas famílias destruídas por ganância, porque o esposo ou o esposo ou até os filhos entram numa luta constante por ter, esquece de ser. Não tem mais respeito, não tem mais amor um pelo outro, não tem mais, moram de dentro da mesma casa, mas são desconhecidos um para o outro, de tanto que olham somente para o trabalho, para a ganância, para o dinheiro. Eu pago, eu faço, eu que dou. E perde o melhor. Sabe o que é o melhor? É chegar em casa, é ganhar um abraço, é dar um abraço, é sentir o cheiro da comida caseira, mesmo que a mulher esteja descabelada, mas ela passou o dia todo cuidando do que era teu para ela. E se ela trabalha, ela chegou cansada, mas mesmo assim se dispôs a fazer aquele jantar antes que você chegasse. Sente, olhe o olho no olho, converse mais. Deposite a sua esperança verdadeira no Senhor. Pare de buscar com as tuas forças, você não vai conseguir nada. Em Deus, nossa filiação é restaurada e descobrimos o propósito para o qual nós fomos criados. Somente em Deus, somente no Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é amigo, que é tudo. Não há porquê mudar esta verdade. Não se esqueça que o Senhor é quem mostra os melhores caminhos, ensina você a endireitar as tuas veredas. Ele guia com a tua verdade. Ele ensina, pois tudo é para Ele, porque Ele é Deus, Ele é o grande eu sou. Então confia, deposita a tua confiança toda no seu Salvador. Todo o tempo. Faça como esse salmista disse aqui. O povo costuma dizer, faça um teste se você acha que estou falando demais. Faz um teste e você verá a glória de Deus encher a tua casa. Hoje o Senhor te dá esse direcionamento. A tua rota, a sua vida só vai melhorar quando você entender que as tuas raízes não estão ali ou aqui, mas as tuas raízes estão onde o Senhor te colocar e você frutificará e você dará fruto no tempo e na estação certa, porque Ele é o dono da sua vida, Ele quem faz, não é o homem. Tudo é para Ele, por Ele e para que o nome dEle seja exaltado. Então não se esqueça disso.
Confie e deposite a tua esperança somente no Senhor o tempo todo, como um salmista. Não se preocupe com o resto. Faça como Ezequiel, no meio da tempestade. O Senhor manda um vento para colocar as coisas no lugar. Somente confia nele e saiba que ele tem o controle de tudo e que tudo está nas mãos dele e que tudo é para a honra e glória do nome dele. Receba do Senhor esta palavra e esta bênção e saiba que eu volto a dizer, tudo que o Senhor preparou para você está no tempo dele e ele vai te entregar, está nas mãos dele. Você só não recebeu porque tem trilhado caminhos nos quais o Senhor está com a bandeja na sua frente, mas você não está enxergando. O Senhor não tem atrasado, o Senhor não deixou de assinar papéis. É você que não está olhando para Ele e não tem visto que já está na sua frente a bênção. O Senhor fecha portas que ninguém abre, mas Ele abre portas que ninguém fecha. E há portas que o Senhor está fechando, porque você ignorou tudo o que Ele trouxe para você. Então Ele está fechando esta porta e você vai ter que lutar muito para tentar abri-la de novo. Então preste atenção no que você está vivendo. É tempo do Senhor fazer e é você que está fechando as portas que o Senhor abriu. É você que está fechando as portas, não entenda errado. O Senhor mandou falar, eu vou falar. Não foi o Senhor que fechou a porta. Ele colocou ela diante de você escancarada, mas você a fechou. Por covardia, por murmuração. Vais morrer no deserto, em frente à fonte. Lembra daquela passagem da egípcia lá, com o filho, com Ismael, o filho de Abraão? Ele estava de frente, a fonte estava a um palmo dos olhos dela. Se o anjo não fala para ela, ela e Ismael iam morrer. Então o Senhor hoje manda te dizer, se você demorar para abrir os olhos, vais morrer no deserto de frente com a fonte que o Senhor preparou para você. Tome posse da sua vitória. O Senhor tem bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes para você. Tudo está no controle dele, nada fugiu do controle dele. Ele tem o melhor. Saiba que tudo o que você precisa fazer é entender que quem faz é ele, é no tempo dele. E que tudo o que ele fez, ele sabe o porquê. E ele faz com excelência. Então faça como está escrito na palavra dele. E tudo, Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A receita é essa. Pega quem quiser. Tome posse da sua vitória. O Senhor tem o melhor para você. Saiba que grandes coisas o Senhor fez agora. Em nome de Jesus. Receba. Beijo no seu coração. Até amanhã, para o próximo devocional.